A paz seja convosco. Eu quero, nesse primeiro momento em que estamos juntos, agradecer ao Senhor pela vida de vocês. Quero também dar as boas-vindas de cada um dos alunos à matéria de Teologia Contemporânea. Nós vamos ter aí 6 ou 7 semanas juntos e eu espero que possa ser um tempo proveitoso, um tempo abençoado. Eu quero fazer uma oração nesta manhã. Pai querido, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos. Quero agradecer ao Senhor por cada um dos alunos do terceiro ano do ITQ de Sumaré e eu quero colocá-los nas mãos do Senhor para que o Senhor continue dando entendimento, capacidade, ânimo, esforço, para que eles possam chegar ao fim com excelência, meu Senhor, e cumprirem o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Que esta matéria possa contribuir, Pai, com o entendimento e o conhecimento daquilo que nós temos por ciência teológica e que ela também possa, principalmente, contribuir para que eles possam estar cada dia mais perto do Senhor e mais dentro do centro da Tua vontade. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu pretendo falar em capítulos, tá? Eu tenho esses capítulos já resumidos com alguns acréscimos, né, alguns comentários feitos através aí dos meus estudos e eu vou estar passando para vocês, né, por semana, o resumo de cada capítulo e pretendo fazer um pequeno vídeo aqui explicando, então, um pouquinho a respeito de cada capítulo, né? É claro que fica aí depois aberto para vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem estarem se manifestando aí no grupo, tá bom? O primeiro capítulo ele vai falar a respeito da introdução da teologia, né? Introdução à teologia contemporânea. E o que é essa teologia contemporânea? É simplesmente o caminho que a teologia seguiu para chegar naquilo que nós conhecemos como teologia hoje. Então, ela seguiu um caminho árduo, um caminho de mudanças e transformações que foram necessários e que foram contribuindo para a construção da teologia que nós conhecemos hoje, da forma como conhecemos hoje. Tá? Então, é isso que é a teologia contemporânea. A teologia contemporânea vai ter algumas coisas que vão marcar esse caminho, esse período, né? Uma delas, e o início aí, que o texto do primeiro capítulo vai trazer para nós, é a mudança do pensamento medieval para o pensamento moderno. E o que isso significa aí, tá? Isso daí aconteceu entre o século XV e o século XVIII. E o que isso representa, né? É uma mudança grande aí. Por quê? Porque o pensamento medieval ele era teocêntrico, tinha Deus como centro, né? Aí o pensamento moderno ele é antropocêntrico, ele tem o homem como o centro. E dentro dessa transformação, dessa mudança de pensamento, então vão acontecer algumas correntes de pensamentos que elas vão contribuir, né, para essa transformação da forma de pensar e elas vão também trazer aí, buscar, na verdade, respostas para a origem do conhecimento, né? Qual é a origem do conhecimento humano? Então, cada uma dessas correntes de pensamento, elas vão procurar responder isso, tá? Tem pontos positivos isso? Sim, pontos positivos. Trouxe uma maior facilidade ali do homem se olhar para dentro de si, né? Se autoanalisar, se autoconhecer, né? Uma introspecção do homem, olhando para dentro de si. Isso é um ponto muito positivo. Um ponto negativo é que foi cada vez mais
trazendo a ideia de que o homem é independente de Deus. Então, isso é um ponto negativo dentro dessas correntes de pensamento aqui. Uma delas, né, a primeira delas é o racionalismo. O que é o racionalismo? Ela tem como base que o conhecimento tem total associação com a razão humana, tá? E aí é só através da razão que se explica a realidade. Então, ela valoriza muito o pensamento lógico e o intelecto humano, tá? Uma outra corrente de pensamento aí é o empirismo. O que o empirismo acredita? O empirismo já vai para o lado oposto. Ele acredita que a base do conhecimento humano ela está dentro da sua experiência, né? De cada experiência, seja a experiência que vem de fora, daquilo que nós captamos do mundo pelos nossos sentidos, ou da experiência que vem de dentro, que vai acontecer através da nossa introspecção. Então, essa reflexão sobre quem é o ser interior que nós temos e as experiências que isso nos trazem. Então, o empirismo vai ter essa base aí de acreditar que o conhecimento humano vem única e exclusivamente das experiências, tá? Sejam exteriores ou interiores. Depois, uma outra corrente de pensamento é o humanismo renascentista. Ele é um movimento intelectual e filosófico, né? Porque a gente vai notar aqui nesse estudo que a teologia ela foi formada basicamente por filósofos pensadores, né? Então a filosofia é uma ciência que está intimamente ligada aí a esse caminho, essa trajetória da teologia. E a gente vai então perceber isso aqui dentro da teologia contemporânea, tá? E o humanismo renascentista, ele vai acontecer aí num período, né, que nós conhecemos como renascimento, né, dentro do século XV e XVI, entre os séculos XV e XVI. E ele foi um período de importantes transformações, tanto econômicas, como culturais, como sociais, como políticas. E isso influenciou muito essa maneira de pensar, né? A forma com que se pensava teve uma influência muito grande dessas grandes transformações que aconteceram nesse período. Foi também nesse período, no século XVI, que nós vamos conhecer aí o nosso querido Martinho Lutero, né? E é aqui que vai acontecer a reforma protestante, né? Que Martinho Lutero vai lá na Alemanha colocar então na igreja lá de Wittenberg, né, as 95 teses lá na porta de tudo aquilo que ele acreditava que não estava de acordo com a palavra de Deus, né, que eram práticas da religião, mas não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então ele coloca essas 95 teses ali e acontece o que nós conhecemos como a Reforma Protestante e essa base aí que veio com um valor muito maior para a palavra de Deus. Tá? Então, vai ser nesse período. E nesse período também vão surgir alguns filósofos que foram muito importantes aí, que são chamados de filósofos modernos. É uma lista grande, tá? Eu vou citar aqui só alguns nomes que a gente conhece um pouco mais, mas lá no resumo do capítulo estão todos os outros nomes. E a gente conhece Galileu Galilei, por exemplo, a gente ouve muito falar, John Locke, nós conhecemos Rousseau, Denis Diderot, também Immanuel Kant. Immanuel Kant foi um filósofo que teve uma importância muito grande aí no trajeto que a teologia fez para chegar até nós hoje, né? Foi através de Immanuel Kant, que foi um adepto, um seguidor, né, do iluminismo, que então começou a se espalhar pela Europa uma confiança plena na razão, na ciência e na educação como meios de transformação e de melhoria para a vida do homem. Nesse momento aqui, Kant vai declarar que era impossível provar a existência de Deus. Né? Então ele vai dizer que o iluminismo tinha sido a saída do homem de um lugar inferior, minoritário, para um lugar melhor, tá?
E é isso daí, ela foi acontecendo até o início do século XIX. No início do século XIX, vai surgir um outro filósofo, né? Vocês me perdoem, porque o nome dele, vocês vão ver lá na apostila, é um pouquinho complicado, então eu não sei se eu vou pronunciar de forma correta, tá bom? Mas é Friedrich Schleiermacher. E esse homem, ele é tido como o pai da teologia moderna. Por quê? Ele foi seguidor de Kant, mas ele não se tornou um idealista dos pensamentos de Kant num completo, né? Ele não seguiu à risca os pensamentos de Kant. Através dos pensamentos de Immanuel Kant, ele foi desenvolvendo a sua própria maneira de pensar. E dentro disso, o que ele entendeu? Né? Ele entendeu que o homem havia deixado de buscar o Deus infinito, né, para buscar o homem infinito. E ele entendeu que isso não era bom. Então ele vai buscar aí fazer um resgate num tempo em que o cristianismo era muito hostilizado e desprezado. Ele vai buscar resgatar o cristianismo novamente, né? E o que ele entendia, né? Por que ele precisava resgatar o cristianismo e trazer as pessoas de novo à presença de Deus, né? Ele tem 3 pontos importantes aqui, nos quais ele vai resumir o cristianismo, né? Nesses 3 pontos, enquanto religião. O primeiro ponto é que há um ser infinito, e ainda que ele não possa ser nomeado, ele dizia, mas ele é santo, ele é poderoso e ele é amoroso, e ele é real. Tá? Então é o primeiro ponto que ele vai colocar, que o cristianismo ele é uma religião que se pode confiar por isso. O segundo ponto que ele coloca é que o homem é um ser infinito, um ser finito, perdão, e passageiro, né? Então, diferente de Deus, que é um ser infinito. E ele vai colocar que a religião, então, ela consiste em trazer o homem finito para a presença do Deus infinito. Tá? Então, esses 3, ele vai resumir o cristianismo enquanto religião nesses 3 pontos. E por que ele é considerado o pai da teologia liberal? Tá? Ele é considerado o pai da teologia moderna, o pai da teologia liberal também. Por quê? Porque ele vai trazer um direito, ele vai colocar uma ênfase de que o homem, o ser humano, ele tinha o direito, né, de buscar a Deus sem imposições que viessem de autoridades, né? Mas que ele tivesse o direito de definir os termos da sua fé, né? Como ele queria ter intimidade com Deus, como ele queria buscar a Deus, né? Sem ter intermédio de nenhuma imposição de pessoas, de homens. E um ponto interessante aqui de Schleiermacher é que ele via Cristo como Salvador. E ele entendia que Cristo era o Salvador por causa da vida de dependência que ele tinha do Deus infinito, do Deus poderoso, desse ser santo, poderoso e amoroso que ele conhecia ali. Um outro pensamento dessa época, uma linha, né, de pensamento, uma corrente de pensamento que aconteceu aí nessa época também foi o liberalismo, tá bom? E aí o que é o liberalismo? É uma liberdade, é uma doutrina político-econômica e um sistema moral que tem base a liberdade do indivíduo, né? Então ele vai tratar do ser individualmente, não mais de forma coletiva, tá? Nesse momento aqui, eles se libertaram então do poder do Estado, do domínio do Estado, e passou-se a valorizar a experiência individual e autônoma, né, com Deus, sem influência nenhuma, tá bom? Não, sem ser controlado aí pela razão. E aí esse liberalismo teológico, ela vai seguir aí o século XIX. Ele teve início na Alemanha, numa época de revoluções, né? E a apostila aí vai citar para nós
3 pontos importantes dessas revoluções, dessas profundas transformações que aconteceram aí através desse liberalismo teológico, que foi a transformação da política através da Revolução Francesa, a transformação epistemológica, né, de crenças através de Kant, e a transformação das emoções, né, a experiência do homem consigo mesmo através de Goethe, tá bom? Esse é o primeiro capítulo, eu espero que eu possa ter contribuído com o entendimento aí de vocês, e qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? Eu sou uma intermediadora aí e pretendo ser uma facilitadora da compreensão de vocês dessa matéria tão importante para a nossa teologia hoje. Um beijo no coração de cada um, viu? Estamos juntos.